Olá, meus amigos, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa live compartilhada hoje de sexta-feira, onde nós vamos estar com o nosso querido Geraldo Lemos falando sobre as múltiplas faculdades mediúnicas de Chico Xavier. Para nós que fazemos o Espiritismo com alma, é um prazer imenso ter essa personalidade que conviveu com o Chico diretamente, né? E já estamos aqui conectados com vocês para trazer essa abordagem maravilhosa, didática, do nosso querido Geraldinho, para dar certeza nessa noite com alguns ensinamentos, né, vivenciados com o Chico Xavier. E é um prazer imenso ter todos vocês aqui nessa noite, nesse momento especial para a nossa página, de tamanha riqueza, de tamanha simplicidade e humildade que a gente precisa aprender, né? O Geraldinho já encaminhou aqui o pedido, vou estar aceitando agora, tá? Sejam todos aceitem, tá? Já conectei aqui, estou aguardando. Olá, Geraldo. Tudo bem? Como vai? Uma boa noite para você. Tô bem. E você, como é que tá? Graças a Deus. Deixa eu só ajeitar aqui a câmera. É, Tudo bom? Como vai? tudo bem, Geraldo. Prazer imenso ter você aqui com a gente nessa noite, viu? Eu que estou muito satisfeito, muito feliz de colaborar com vocês aí nessa tarefa tão bonita de divulgar a doutrina dos espíritos. É verdade. Então, Geraldo, antes da gente iniciar a nossa live com você, geralmente todos os convidados que a gente seleciona para cá, a gente sempre inicia com uma prece, tá? E aí eu queria perguntar se você nos daria essa honra de fazer a prece para o início da nossa live. Pois não, vamos fazer. Amado Jesus, Divino Mestre, Senhor, aqui estamos, Senhor, dispostos com nossas humílimas possibilidades a colaborar convosco no espargimento da doutrina dos Espíritos em seus fundamentos mais lindos e espiritualizados. Aqueles fundamentos que nos convocam a seguir-vos os passos no caminho de verdade e vida. Sê conosco, Senhor, abençoando-nos hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, Geraldo. Nós gostaríamos muito de aproveitar toda a sua vivência que você teve aí com o Chico e está aí aberto para você iniciar, falando aí um pouquinho dessas múltiplas faculdades mediúnicas que o Chico possuía. Fique à vontade, tá? Tá bem, querido. Muito obrigado pelo convite. E estamos também abertos aí às perguntas que os nossos ouvintes ou telespectadores aí pelo Instagram estejam nos acompanhando, tá bem? Ok. O que você quiser perguntar, estou aqui às ordens. Bom, Certo. Tem? pois não, Pode iniciar. Não, pode começar. tá bom. Então, o tema é um tema muito vasto. É óbvio que uma hora, né, não dá para a gente falar sobre a mediunidade de Chico, então a gente vai pontuar o que nós chamamos de diversas faculdades mediúnicas que foram naturalmente vivenciadas na sua plenitude por Chico Xavier. Eu tive a oportunidade de conviver com ele mais de 2 décadas e eu sou uma testemunha ocular, presencial, não somente por mim, mas também, se a gente for ver, como minha família materna é de Pedro Leopoldo, e conhecer o Chico, minha avó, os irmãos dela, irmãs, tios avós e tias avós, minha bisavó, eles conviveram com o Chico desde quando ele era criança, né? Nossa. Então, ele, desde quando era meninote, de 5, 4 anos de idade, ele já tinha mediunidade.
Isso é muito bonito da gente ver, né? Desculpa que eu vou pegar água aqui. Certo. E então a gente tem essas notícias. Ele próprio vai me contar um fato muito curioso de que quando ele tinha 4 anos de idade, imaginem só, uma criança de 4 anos de idade. Ele estava, naquela época, a mãe dele, Dona Maria de São João de Deus, estava ainda encarnada na Terra. Sim. E eles tinham um total de 8 para 9 irmãos, né, junto com o Chico. E o Chico era dos mais novos, inclusive, ele não era dos mais velhos. E ele, enquanto os irmãos, a mãe dele tinha o hábito de, terminadas as tarefas domésticas, depois do almoço, colocava a cadeira na porta de casa, como toda cidade do interior faz, né? Sim. Colocava a cadeira na porta de casa para conversar com a minha tia bisavó, que morava ao lado, né? Elas eram vizinhas de meia, né? A parede de meia da casa separava a casa da família de Chico da casa do meu tio bisavô, Eliseu Correia. E a minha tia bisavó, de nome Cilia Correia, sentava-se com ela, isso o próprio Chico me contou, sentava-se com ela e as duas ficavam papeando, conversando. Enquanto isso, a meninada ia brincar. Os irmãos do Chico e as irmãs do Chico estavam todos na rua brincando. Os homens jogando futebol, as meninas brincando lá de boneca ou alguma coisa assim. Mas o Chico, com 4 anos, presta atenção, é muito pouco, né? Ele tinha, Muito. ele tinha a presciência de que a mãe dele iria morrer em breve. Nossa. Olha só, que choque, né? A gente pensar um sentimento de uma criança de 4 anos é muito delicado, né? E ele pressentia, com 4 anos de idade, que aqueles momentos que ele desfrutava com ela eram tão preciosos que ele não queria seguir os irmãos para brincar na rua com os vizinhos. Ele queria ficar do lado dela, acompanhando-a, e ele então pedia permissão. Ela disse-me ele que ela tinha um cabelo comprido, preto, muito liso, muito bonito, e ele pedia a ela permissão para ficar ali, acarinhando-a e penteando a sua longa cabeleira, porque ele sabia, com 4 anos de idade, que ela iria desencarnar. Né? Nossa. Então, o que é isso? Isso é uma mediunidade de presciência, que Allan Kardec vai estudar no capítulo 16 do seu último livro, A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. No capítulo 16, Kardec coloca lá o que ele próprio elaborou, a teoria da presciência. Né? Então, de que eu tenho notícia é a mediunidade até primeira de Chico Xavier, foi a presciência. E assim, minha gente, ele vai usar essa mediunidade a vida inteira. Ele nos contou um fato muito curioso, que muito poucos dos biógrafos contam. Talvez ele contasse isso a poucas pessoas. Logo quando a mediunidade se expandiu na sua vida, ele tinha uma mediunidade também de presciência, que misturava presciência com raio-x. Era quase que é engraçado, porque o Chico faz lembrar muito a mediunidade dele era tão grande, os seus poderes extrasensoriais tão extensos, que nos fazem lembrar muito esses X-Men aí
vamos dizer assim, do cinema, das séries de televisão, né? E tal era essa condição. Por quê? O que ele nos contou? Logo quando ele começou a trabalhar com Emmanuel, em 1931, em Pedro Leopoldo, né, que, embora ele tenha começado na mediunidade espírita cristã com 17 anos, em 1927, somente em 31 que ele conheceu o espírito de Emmanuel. Então ele já tinha 21 anos de idade. E aí o que acontecia com ele? E ele, então, ele sentia tão mal com isso que ele pediu, pelo amor de Deus, ao Emmanuel, para o Emmanuel tirar essa mediunidade dele. E o que era essa mediunidade? Todas as pessoas do seu convívio pessoal, sejam elas familiares, próximos ou distantes, entes queridos, amigos, os espíritas que conviviam com ele em Pedro Leopoldo e até as outras pessoas de outras religiões que eram companheiros dele de trabalho ou então amigos lá da sua cidade natal. Ele olhava para a pessoa e ele tinha uma visão de raio-x. Mas só que era mais, eu diria, até quando ele me contou isso, na década de 80, não existiam esses aparelhos de tomografia computadorizada, né? Em que você vê os órgãos das pessoas coloridos na tela, né? Só existia o que a gente chama de raio-x. Talvez por isso ele tenha colocado essa visão de raio-x. Mas pelo que ele me explicou, eu acho que era muito mais uma tomografia do corpo, uma tomografia espiritual do corpo da pessoa, porque o Chico identificava instantaneamente os órgãos da pessoa que estavam doentes, por alguma razão. E disse-me ele que ele via tudo colorido. Ele via o coração, ou ele via o pulmão, ou ele via o intestino, o estômago, ou então o cérebro da pessoa, não é? E ele via e enxergava o problema que essa pessoa teria no futuro da vida dela, daí a 20, 30, 40, 50 anos, sabia de que ela iria desencarnar e a data da sua desencarnação. Nossa! Ele sabia até mesmo a data que ela iria desencarnar. É como se ele lesse espiritualmente o programa reencarnatório e as dificuldades corporais que aquela pessoa iria sofrer, não é? Isso é um misto de, vamos dizer assim, médium high-tech, né? do corpo espiritual, essa antena psíquica high-tech do corpo espiritual, essa radiografia, essa tomografia do corpo espiritual, que se mescla com o corpo físico, mas, ao mesmo tempo, era uma presciência, porque ele sabia o que ia acontecer com a pessoa daí a décadas, e exatamente do que ela iria desencarnar. Então, veja você, meu querido, que ele sofreu muito, porque a gente acha que isso é bacana, mas não é não. Imagine você ver isso nos entes queridos, nos seus pais, nos seus companheiros ou companheiras, nos seus filhos, nos seus netos, nos seus irmãos e irmãs, primos, parentes próximos, depois os amigos. Ele sofria horrores com isso. Aí ele um dia orou pedindo pelo amor de Deus ao Emmanuel, uma vez que o Emmanuel já estava na condução, na direção da sua mediunidade, que ele retirasse essa mediunidade dele. Nossa. Em nome de Jesus, ele pediu isso, que o Emmanuel pedisse a Jesus que ele não aguentava, porque ele sofria por antecipação fatos que iriam acontecer daí a décadas. Nossa, que coisa. Não é? Então, nós estamos falando aí da mediunidade presciência.
Eu pessoalmente tive provas dessa presciência dele em relação à minha vida pessoal, em relação, por exemplo, à escolha do meu roteiro profissional. No início da década de 80, eu estava tendente a ser pianista e a ser com tendência de ser pianista clássico, estudando para isso. E o Chico Xavier já me cortou e já falou assim, não, Geraldinho, larga isso, tem muitas encarnações que você já mexeu com a música. Nessa encarnação você não veio para isso, não. Trata de, trata de mudar de rumo, né? Você tem que ficar do lado do seu pai, trabalhar com ele, inclusive numa época que eu nem queria fazer isso, né? E ele então me direcionou falando, e hoje eu dou graças a Deus, né, de não ter sido músico na Terra, porque realmente eu precisei dessa experiência de trabalhar com meu pai, de conduzir os negócios da família, que me foram muito úteis e também muito iluminativos no sentido de experiência, né? E aí, no sentido de família, ele vai prever, por exemplo, por volta de 1984, meu pai estava muito jovem ainda, ele tinha 51 anos de idade, perfeitamente lúcido, com toda a saúde. E aí ele vai, conversando com a minha mãe, ele vai prever que meu pai adoeceria gravemente no final da vida dele. Fala que era uma doença kármica e que minha mãe, inclusive, tinha obrigação de cuidar dele, porque os dois haviam combinado isso antes de reencarnar. Quer dizer, ele sabia até dos planos encarnatórios das nossas famílias, né? E aí ele vai dizer que ele tinha assumido essa prova, uma prova muito difícil, que ele iria sofrer muito. E, de fato, veja você o seguinte, isso foi em 1984, só 15 anos depois que meu pai adoeceu, em 1999. Ele passou, é uma doença mental, é uma demência, que se chama doença de Pick. E ele é interessante que o próprio Chico falou que ele ficaria muitos anos doente antes de desencarnar. E ele ficou exatamente 15 anos doente. Ele só desencarnou em novembro de 2014. Né? Então, nós estamos vendo aí, o Chico previa fatos da nossa vida pessoal. Ele previu acontecimentos que iriam acontecer daí a algumas horas. Comigo, por exemplo, eu já contei esse caso em várias lives, as pessoas riem muito disso, mas é assim mesmo que aconteceu. Eu e Eliana, que era minha esposa na época, estávamos lá com ele. O irmão da Eliana, inclusive, morava com o Chico, né? O Vivaldo da Cunha Borges. Era quem fazia a diagramação de todos os livros do Chico. E nós, então, íamos lá visitá-los 1 ou 2 vezes por mês. Geralmente ficávamos lá na casa dele, mas nessa noite eu não quis ficar porque a gente tinha voltado da reunião mediúnica do Grupo Espírita da Prece, que era domingo de madrugada, acabava de madrugada, né? Começava, tinha 2 reuniões públicas, sextas à noite e sábados à noite. E elas sempre terminavam de madrugada. E eu precisava voltar para Belo Horizonte, onde eu residia, porque eu tinha, naquela ocasião, prova. Eu cursava na PUC Minas Ciências Econômicas. E precisava voltar para estudar, porque eu tinha uma prova muito difícil. E ciências econômicas você tem que ler muito, não é fácil, né? E eu falei com ele, não, Chico, eu tenho que ir, porque eu estou bem, eu voltei da reunião, estou bem, estou alerta, se eu tivesse com sono eu não faria isso, eu vou pegar o carro com a Eliana, a gente vai embora agora. E ele, não queria deixar de jeito nenhum.
Você não pode sair agora de madrugada, é perigoso. Não, Chico, olha só, a estrada está vazia. 2 horas da manhã está vazia, não é? Devia ser umas 2h30 da manhã, por aí. A estrada está vazia, eu vou rápido, são 500 quilômetros. De madrugada eu consigo fazer em 5 horas. Eu já amanheço domingo em Belo Horizonte, né? Eu tenho mais tempo. Aí ele concordou comigo e falou assim, está bem. Contrariado, ele concordou contrariado. E falou comigo, está bem, Geraldinho, mas uma coisa eu te digo. Pelos altos, aliás, lá pelas alturas da cidade de Campos Altos, na entrada do trevo da cidade, quando você estiver começando a descer a Serra das Alterosas, no próximo do trevo, aí ele se levantou e fez o gesto. Você vai ver lá um homem vestido de guarda da Polícia Rodoviária Federal, né? E aí ele levantou-se e fez o gesto do homem levantando a mão assim, a mão, os braços abertos, a mão não, os braços abertos, como se fosse na posição da cruz, né? Descendo até o joelho. Ele fez esse gesto 3 vezes, imitando o que o homem iria fazer, né? Aí ele conclui: não pare, porque é coisa ruim. Imagina você ouvir isso de Chico Xavier. Eu sou corajoso, não sou? Porque Demais. Eliana já começou a chorar. Ah, pelo amor de Deus, não vamos, não sei mais o quê. E eu sou ariano também, então sou teimoso. E falei assim, não, gente, olha só. Se o Chico está falando isso, é porque ele vai rezar por nós, não vai, Chico? Olha. Eu fiz uma barganha, né? Com ele. Ó, Chico, eu vou, mas você reza para nós aí, né? Você não vai rezar para nós? Ele se vou sim, Geraldinho. Pode ficar tranquilo que eu vou rezar para vocês. Então, Eliana, nós, com a reza do Chico, a gente vai tranquilo. Não é? Eu consegui convencê-la, né? Mas entramos no carro, essa posição da estrada é mais ou menos o quê? 1 hora, não, é umas 2 horas de Uberaba. Então, lá pelas 4h30, na madrugada alta, né? A gente passaria por esse ponto da estrada, 4h30, 5 horas da manhã. Então, eu pedi a ele, por favor, né? Reza por nós, para a gente não ter problema. E eu vou seguir seu conselho, não vou parar, porque ele falou, não pare porque é coisa ruim. Eu não sabia nem se era coisa ruim do além, materializado, nem quis perguntar muito, né? Ou se era coisa ruim da terra mesmo. E aí, Nossa Senhora. e aí eu entrei no carro e a gente foi conversando para eu não ter sonolência, né? O tempo todo conversando com a Eliana e dirigindo. E até tinha esquecido do assunto, porque passou o assunto e outros assuntos a gente estava falando. Quando chegamos exatamente no trevo, eu vi a placa, Campos Altos a 5 quilômetros. Aí meu cabelo já arrepiou, né? Falei, opa, eu lembrei da conversa do Chico. Pois não é, menino, que lá, exatamente no ponto da estrada, entre Uberaba e Belo Horizonte, que o Chico havia previsto, que é o trevo que se origina da estrada da 262, BR-262, que vai à direita na direção da cidade de Campos Altos. Olha lá o danado do homem. No meio da estrada, vestido de guarda da Polícia Rodoviária Federal, né? E fazendo exatamente os 3 gestos que o Chico Xavier performou. Nossa, meu Agora eu pai. te pergunto, como que um homem
comum feito nosso pode saber isso. Isso mostra que o Chico não era da Terra. Eu brinco com Não. todo mundo, gente. Alguém pergunta assim: você já teve com algum ET, algum extraterrestre? Sim, já. Eu falo, já. Muitos anos. Quem que é? Chico Xavier. Porque ele era o próprio. Ele era o próprio ser das estrelas, né? Tal era a capacidade psíquica dele de prever fenômenos, acontecimentos que aconteceriam daí a algumas horas, entende? É um fenômeno de presciência, né? E então, para o resto, então, nem se fala no campo da política, no campo da evolução econômica, social, tecnológica da humanidade, tudo ele previa, tudo. Hoje, passado, é claro, né, gente, que as pessoas perguntam assim, mas por que você não falou isso na época? Gente, sinceramente, eu nem acreditava em tudo, né? Eu não tinha dimensão de quem era Chico Xavier, que eu convivia com ele familiarmente, ele era um membro da minha família, né? Agora, depois que as coisas acontecem, é que você vê que ele tinha razão, né? Então, hoje, é que eu vejo que ele era um apóstolo da renovação humana, porque ele via, o olhar dele não era o olhar para o olhar imediatista, era o olhar do homem do futuro, né? Tudo que ele previu a respeito da evolução do Brasil, por exemplo, dos Estados Unidos, da China, do Irã, de Israel, da Europa, tudo está acontecendo. Tudo que eu ouvi dele está acontecendo. Então, eu não tenho direito de duvidar daquilo que ele previu daqui para adiante. Verdade. Nós brincamos, eu e o Décio Andoli Júnior, né, o médico lá da Associação Médico Espírita de Campo Grande, grande amigo nosso e das AMES todas, né? Ele fez uma palestra lá no nosso encontro dos amigos de Chico Xavier em Torres, alguns anos atrás, em que ele falou lá, olha aqui, gente, até agora, no campo médico meu que eu conheço, tudo que Chico Xavier previu através do espírito de André Luiz aconteceu. Claro que não tudo o que ele escreveu, mas aquilo que eu já estudei e que já se comprovou, deu 100% de acerto, que na época era contra, inclusive, os postulados da medicina da época, da década de 40, e de 50 e de 60, mas que hoje se confirmam. Então, eu aposto com vocês que 100% do que está nos livros de André Luiz e que ainda não se confirmaram, ainda 100% disso haverá de se confirmar no futuro. Eu aposto, o Décio aposta. E ele pode apostar, né? Ele é médico e médico espírita, né? Verdade. Na verdade, Geraldinho, eu acredito que nós espíritas ainda não temos a mínima noção de quem foi Chico Xavier. Não A gente tem. ainda nem imagina quem foi ele, né? Eu queria até te perguntar um fato interessante, curioso, né? Porque em algumas palestras suas eu vi que você relatou que o Chico também teve contato com seres de outros planetas. Ele teve algumas situações com esses seres. Você poderia relatar para a gente um pouquinho desses casos dele, Olha, se Geraldo? eu for relatar isso, a gente termina a live relatando, porque são muitos casos, né? E casos muito, muito interessantes, extensos, mas eu preferia me manter dentro do tema da mediunidade, que é bem... Aí a gente pode fazer uma outra live sobre isso depois. Certo. Eu vou dizer a vocês, assim, resumidamente, que o Chico já esteve com seres extraterrestres extremamente evoluídos, inclusive um deles, com quem ele foi espiritualmente levado por Emmanuel numa das luas de Saturno,
E esse ser era um ser que estava sob as ordens não de Jesus da Terra, mas sob as ordens do Cristo do sistema solar. Então vejam vocês a hierarquia desse ser, né? E a missão desse ser era defender o sistema solar. Nossa. De invasões predatórias. Então, existem civilizações mais evoluídas, tecnológica e cientificamente mais evoluídas do que nós, existem sim, só e que 10%, esse número me foi dado pelo próprio Chico, 10% dessas civilizações são piores do que nós, em matéria moral. Nossa Senhora! São piores do que os seres humanos em matéria moral, em matéria ética e moral. Não estão nem aí para nós, nos olham como se nós fôssemos cobaias, né? E a função desse ser numa nave, o Chico descreveu uma nave-mãe de defesa do sistema solar, era impedir essas invasões impróprias. Agora, 90% dessas civilizações mais evoluídas tecnológica e cientificamente do que nós são também mais evoluídas moralmente, ética e moralmente, né? Já vivem nos padrões do Evangelho de Jesus, né? Já vivenciam a fraternidade pura e legítima, a solidariedade, o amor fraterno. E essas protegem a Terra, porque eles olham para a Terra como um jardim de infância espiritual, né? Ficam nos protegendo. E o Chico esteve com eles também, tanto em Pedro Leopoldo quanto em Uberaba. Ele me descreveu seres mais ou menos de 1 metro de altura, mas com uma bondade extrema. Os olhos não têm pelos, não têm cabelos, os olhos muito grandes, amendoados, né? Ele me disse que a capacidade visual deles é tão ampla que onde eles estejam, eles são capazes de ver ao mesmo tempo todos os planos de vida ali daquele local. Então, por exemplo, se eles estivessem aqui comigo, ele veria o plano terrestre, a crosta, os umbrais, os planos da ciência e das artes, os planos superiores. E para baixo ele veria ao mesmo tempo as sombras e as trevas, tudo ao mesmo tempo, fazendo a interconexão de tudo. Se a gente visse isso, a gente pirava a cabeça, né? A gente entraria em conflitos muito grandes, a nossa cabeça não aguenta. A verdade é essa. Nós somos ainda infantes espirituais. Mas eles lidam, como eles estão numa evolução maior, eles lidam bem com isso. Não se alimentam de sólidos, apenas de líquidos, né? E não se comunicam pela voz, se comunicam pela telepatia. Justamente por isso, a boca é muito pequena, não tem dentes, porque eles se alimentam de líquidos, não precisam mastigar, e também não tem orelhas, porque eles não precisam ouvir para conversar, né? Tudo deles é mental, a comunicação mental. Bom, e também tem o encontro assustador que o Chico teve próximo de Franca, que eu vou me limitar a contar a você só um pouquinho, porque o Chico teve muito medo, ele estava viajando de carro entre Franca e Ribeirão Preto, e uma nave seguiu o carro do Chico, iluminou o carro do Chico, que estava sendo dirigido pelo professor Elias Barbosa, e estava Vivaldo, meu cunhado, ao lado do Chico. E aí o carro parou, desligou-se totalmente, e essa nave acabou quase aterrando no campo ao lado, e desceu dessa nave, ela não chegou a pousar, mas ficou em suspenso, e desceu dessa nave um ser de 3 metros de altura,
Mas o Chico teve medo, muito medo dele. Sentiu que ele era ruim, sabe? E aí pediu a Emmanuel, pediu ajuda, socorro. Ele falava assim, valha-me Deus. E ele dentro do carro, né? Aí o Emmanuel também não é nada engraçado, né? Porque ele vira, o Emmanuel aparece para ele e aí o Chico fala, o que foi, Chico, que você está comendo? Mas o senhor não está vendo o que está acontecendo? Eu estou vendo. É para ter medo mesmo. A coisa não é boa, não. Trate de rezar a Nosso Senhor, que nós vamos fazer aqui a nossa parte. Aí o ser desistiu e foi embora. Quer dizer, a prece do Chico tem valor, né? Fez, mas ele diz que cruzou o olhar com ele, um olhar tão frio e penetrante que ele teve a impressão de que esse ser tinha um coração de pedra. Nossa. Olha só. E aí ele subiu na nave de volta, foi embora e abduziu uma vaca que estava dormindo no pasto e a nave desapareceu em alta velocidade. Então, eu falo com vocês, conviver contigo não era fácil, porque eram tantos temas inusitados, tantos casos. Eu vi uma senhora escrevendo aí, ó, nossa, mas que pavor. Então, realmente, a gente ficava até assustado, né? Mas eu gostava de ouvir esses casos sobre as estrelas, sobre outras civilizações. Ele gostava muito daquela série Jornada nas Estrelas, né? Eu pegava vídeos, cassetes, daqui que eu alugava em Belo Horizonte, levava para ele para a gente ver lá na casa do Vivaldo. E a gente ficava, às vezes, algumas horas vendo. E ele falou comigo, olha, Geraldinho, você acha que isso aí é ficção? Que é invenção? Não é, não. Isso tudo existe. Esses seres diferentes de nós, várias civilizações, esses impérios estelares existem. Alguns guerreiam entre si. Assim como nós temos nações na Terra que guerreiam entre si, no espaço não é diferente. Só muda a questão da evolução tecnológica e científica, mas moralmente continuamos os mesmos. Agora, a grande maioria dessas civilizações, 90%, já evoluiu também no campo do amor fraterno. Né? Ainda bem. São os mundos regenerados, os mundos felizes, né? E os mundos perfeitos. Bom, mas vamos voltar à mediunidade. Então, vocês já viram aí, por exemplo, eu citei o caso do Chico ir a Saturno, uma das ilhas de Saturno. A mediunidade de desdobramento espiritual. Saída do corpo físico e desdobramento espiritual, que ele fazia isso com a maior tranquilidade. Isso era toda hora, gente. Toda hora, todo dia, convivendo com o Chico Xavier, tinha um caso desse, em que ele saía, por exemplo, quando eu estava viajando para Uberaba, e às vezes no carro com a Eliana, conversando assuntos de família, e daí a 3 horas, daí a 4 horas nós chegávamos na casa do Chico, o Chico entrava na conversa que a gente tinha tido 4 horas antes. Aí a gente falava assim, mas como que o senhor sabe disso? Eu dei uma passadinha lá para ver se vocês estavam viajando bem. Quer dizer, saiu do corpo em Uberaba, foi ver, foi nos acompanhar no carro e ouviu a conversa. E deu palpite na conversa 4 horas depois. Né? Mediunidade de desdobramento. Então, ele tinha mediunidades espantosas, tipo a psicometria, que é aquela que você vai... Deixa eu ver se eu tenho um livro aqui. Um folheto, né? Tem esse folheto aqui. Então, ele passava a mão no livro, ou na revista, ou no jornal. Ele já sabia o que estava escrito ali. Nossa. Ele não precisava ler. Um dia eu acompanhava o Chico na tarefa do correio. O correio é uma tarefa que ele
ele fazia no dia de folga, que era o domingo, né? Ele ficava sentado lá na mesa de jantar e de almoço dele, respondendo cartas. Naquele tempo não tinha internet não, viu, gente? Nem WhatsApp, era tudo carta na munheca, na mão. E ele escrevia, respondia escrevendo essas cartas. E algumas pessoas ele mandava mensagens avulsas, outras ele mandava livros, autografava os livros. Mas ele recebia umas centenas, milhares de cartas. Os bolsos dele ficavam cheios. Aí ele pegava uma carta dessa, né, e passava essa carta fechada. Eu sou testemunha disso. E ele me dava a caderneta de endereços. Era uma caderneta grossa, preta, assim, comprida, com o endereço de todos os amigos dele. Que, segundo ele, eu ia ajudá-lo na subscrição das cartas. Mentira pura, que eu não ajudava nada. Ele sabia, eu nunca vi uma capacidade mental do Chico igual ao Chico. Ele sabia todos os endereços de milhares de amigos de cor. Tudo de cor. Até o CEP ele sabia. Só depois que ele subscritava, eu supostamente iria ajudá-lo a subscritar, né? Ditando o endereço. Mas não fazia isso, porque não precisava. Ele escrevia tudo, aí ele falava para eu conferir. Confere aí, Geraldinho, fulano de tal, na rua tal, em Campina Grande, da Paraíba, entendeu? E dava até o CEP tal. Eu olhava assim, tudo certo, Chico. Era assim. E aí, nessas cartas, ele passava a mão, chorava às vezes, e falava comigo, fulana está sofrendo, dona fulana, porque o filho entrou nas drogas, está batendo nela, está vendendo as coisas de casa. E aí eu ficava assim, mas quem que é essa fulana, Chico? É da carta que o senhor está na mão? Sim, é essa carta aqui. Mas a carta está fechada. O senhor já leu a carta? Aí ele ficava assim, meio apertado, né? E, Geraldinho, eu não sei como que se dá isso. Não sei qual que é o processo. Sabe sim, né? Mas aí ele explicava assim, era o seguinte, ele falava assim, olha, eu não sei como que acontece. A gente sabe, é a mediunidade de psicometria. Mas ele falava assim, quando eu entro, eu ponho a mão na carta, eu entro na sintonia mental da senhora que está escrevendo a carta, no momento que ela escreveu. E eu passo a ver a cena. Eu estou vendo, por exemplo, aí ele pegava a carta, estou vendo ela aqui, escrevendo a carta. Está chorando. E aí eu começo, eu não leio a carta, eu ouço o que ela está pensando. Ela está chorando e me contando. É como se eu estivesse lá, batendo um papo com ela e ela estivesse me contando. É assim que se processa. Maravilha. É a mediunidade extraordinária, né? Maravilha. Pois não. Geraldinho, outra dúvida minha, né? Na época que o Chico fez algumas materializações através da mediunidade dele, você presenciou alguma dessas materializações? Materialização dessa época, não, porque o Emmanuel mandou que ele suspendesse essas materializações por volta de 1952, 54. Não, acho que elas duraram 3 ou 4 anos, de 49 a 52. Né? Mas os meus familiares todos presenciaram. Os meus amigos de Belo Horizonte, dessa época, mais idosos, né? Que eram da União Espírita Mineira, Dona Neném Aluoto, que presidiu a União Espírita Mineira por 33 anos, Martins Peralva e sua família, que também trabalhou mais de 40 anos na União Espírita Mineira, ele é aí do Nordeste, do estado de Sergipe, né? E veio para Belo Horizonte em 1947 e teve convívio muito intenso com Chico. Todos eles testemunharam isso. Arnaldo Rocha, que era também daqui,
todos foram grandes amigos meus, conhecidos meus. Eu tomei o testemunho deles e coloquei esse testemunho no livro biográfico que nós fizemos em 1992, comemorando 65 anos de mediunidade do Chico, que chama-se Chico Xavier, Mandato de Amor, que foi publicado em 92 pela União Espírita Mineira. Lá vocês vão ver os relatos das materializações de Pedro Leopoldo, não as de Uberaba. Uberaba teve depois, mas por outros médiuns, né? Pelo Chico mesmo, foi em Pedro Leopoldo. Agora, todos eles foram unânimes em nos contar que essas materializações luminosas eram impressionantes, impressionantes. Que eles podiam ver e conversar com os espíritos como se eles estivessem conosco, encarnados. Tal a nitidez dessas materializações, e eles falaram, e eles viram também muitas do Peixotinho, mas falaram, com Chico Xavier era mais ainda nítido e mais luminosa. Então, espíritos como o espírito de Sheila, de Meimei, de Emmanuel, de André Luiz, de Dr. Bezerra de Menezes, do Zé Grosso, todos se manifestaram luminosamente, não é? Por Chico Xavier, conversando com as pessoas, trazendo, por exemplo, a Wanda Joviano nos contou que uma vez em Pedro Leopoldo, o espírito de Sheila materializou um disco de música com as músicas que a Wanda Joviano mais gostava e presenteou-a com o disco. O disco materializado que ela guarda até hoje, não é? Coisas muito lindas. A dona Terezinha de Castro, do Rio de Janeiro, nossa querida amiga, fundadora do Seara de Amor e Luz, lá no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, várias vezes presenciou em Uberaba, junto com Dona Suzana Maia Mozinho e outras amigas, materializações que o Chico fazia de forma privativa, sabe? Tem um caso muito engraçado que Dona Terezinha conta, que ela Terezinha de Castro, hospedada na casa de Chico, junto com a Suzana Maia Mozinho e outra amiga, 3 amigas. E ela sempre muito falante, conversando com o Chico, e o Chico muito alegre com a presença delas na casa dele. Uma hora ela virou-se para o Chico e disse, Chico, eu sei que o Emmanuel proibiu você de trabalhar na materialização, mas será que não tem jeito de você dar uma escapulida e fazer uma materialização que ele não saiba? Aí diz que o Chico virou-se para ela e falou assim, espera aí um pouquinho que eu vou ver se ele está por perto. Olha só, menino travesso, né? Saiu do corpo, passeou pela casa dele, viu que o Emmanuel não estava presente. Aí voltou no corpo. Assim, Terezinha, vamos aproveitar porque ele não está presente. E fizeram a reunião de materialização. E o espírito de Sheila se materializou plenamente num véu, coberto por um véu, ainda presenteou-a com um véu, que ela guarda até hoje um pedaço desse véu, né, no Rio de Janeiro. Então, são coisas muito lindas. Eu já presenciei os fenômenos de efeitos físicos, né? Toda vez que eu ia lá, eu presenciava os fenômenos de efeitos físicos, tais como o fenômeno dos perfumes. Era impressionante como que o Chico Xavier exalava perfume de rosas, ou então o cheiro de éter, né? E ele fala, aí às vezes eu perguntava para ele, Chico, mas qual que é a diferença? O perfume de rosa era tão forte que, por exemplo, se eu tivesse com a mão dada ao Chico, uma vez eu fiquei com a mão dada com ele, e eu senti entrar na palma da minha mão um fluxo de energia tão grande que parecia que era um prego que estava enfiando dentro da palma da minha mão. E aquilo me deu uma euforia orgânica. Antes disso, eu estava assim, desanimado, cansado com a viagem, né? São 500 quilômetros. E
essa injeção de força eu recebi dando a mão ao Chico. E sentindo a coisa física, não era espiritual, não. É sentindo mesmo aquele fluxo de energia entrando pela palma da minha mão. E aquilo foi tão forte que depois, e aí o cheiro de rosas, a minha mão cheirava rosas e cheirou rosas durante uma semana. Eu podia lavar a mão, eu podia tomar banho várias vezes ao dia, que o perfume das rosas não passava. Não passava mesmo. Né? E a outra mão não tinha o cheiro, olha que interessante. Né? É só a mão que estava em contato direto com o Chico. Ele costumava dizer o seguinte: toda vez que havia o fenômeno do perfume das rosas, eram dois espíritos. Isabel de Aragão, que é a veneranda, a rainha santa de Portugal e Algarves, do século XIV, e o espírito de Meimei, que também gostava muito de rosas. Ele descrevia Meimei como uma senhora muito, muito vaidosa, cheia de brincos no mundo espiritual, muito linda, né? E ela gostava muito de rosas. E aí ele explicava que quando o cheiro que a gente sentia era de éter, né, era a manifestação de Sheila, que é a Sheila enfermeira, ou então Dr. Bezerra, ou então o André Luiz. Por quê? Geralmente, quando isso acontecia, alguma pessoa ali que estava próxima estava doente e precisava de cuidados médicos e de enfermagem espiritual. Daí o cheiro de éter. Né? Meus familiares, por exemplo, presenciaram uma vez em Pedro Leopoldo. O Chico ainda residia em Pedro Leopoldo e ele mandou chamar na casa dele minha tia-avó, Adélia Machado de Figueiredo, que era nascida em 1900, meu tio-avô Zeca Machado, que era nascido em 1898, mais os filhos deles, a Wanda de Figueiredo Noronha e o José Eustáquio Machado, meu primo, todos os dois meus primos. Que ele tinha um trabalho a ser executado em favor deles. E quando eles chegaram lá, disse-lhes o Chico que o André Luiz e o Bezerra de Menezes estavam presentes e iam tratar do perispírito deles. E imediatamente se materializou uma bola luminosa, bem grande. O Chico orando, essa bola luminosa se materializava com as suas irradiações luminosas na mão do Chico. Ele então entregava no colo, eles estavam sentados, ele entregava no colo de cada um, pedindo que cada um colocasse a bola no coração. Olha só. E aí todos receberam essa bênção espiritual, e essa bola espiritual materializada entrou no corpo físico deles e desapareceu a partir do coração. E eles então se sentiram muito bem. Meu tio-avô, que tinha problema cardíaco, o Zeca Machado, nunca mais teve problema cardíaco. Agora, o interessante é que o Zé Eustáquio, meu primo, que recebeu, ele tinha só 12 anos de idade, era um garoto, né? Aí ele, até hoje ele fala comigo que ele tem um complexo tão grande, porque todo mundo recebeu, colocou no coração e a bola entrou. Na hora que ele ia colocar no coração, o Chico foi e tomou dele a bola. E falou com ele assim: não, você é muito jovem. Isso não é para você agora, não. Você é muito jovem. E aí a bola a materializada desapareceu. Né? Tinha um fenômeno muito também curioso, que é a fluidificação das águas. Né? E o Chico, toda vez que a gente ia hospedar com ele, a gente levava 2, 3 litros d'água mineral fechados, que nós mesmos comprávamos numa mercearia, né? E de princípio a gente pedia a ele para ele fluidificar. Depois eu vi que nem precisava pedir. Nem pedia.
Eu chegava, punha em cima da geladeira dele. Daí um pouquinho, você via dentro daquela água um líquido leitoso, parecendo um leite de soja, mais branco, né? Que não se misturava com a água. Interessante é isso. Ficava dançando dentro da água mineral. Ficava dançando. Aí você abria, aquilo cheirava rosas. O cheiro exalava. E ele falava com a gente, olha, pega um copinho dessa água, joga no filtro da sua casa. A gente tinha aquele filtro de barro, né? Joga no filtro, porque lá, um copinho dessa água, lá vai multiplicar, 1 litro dessa água vai durar o mês todo. E assim durava. E o cheiro também se multiplicava. Então eram tantas bênçãos da mediunidade de Chico. E olha que nós não falamos na mediunidade de clarividência, de clareaudiência, né? Que ele viu os espíritos todos. Certa ocasião, na década de 90, eu acho, ou no final da década de 80, ele falou comigo assim, ô Geraldinho, eu vou te contar uma coisa, eu não sei definir, eu não sei identificar quem é que está encarnado e quem não está encarnado. Eu não sei. E eu fiquei pensando, meu Deus, que coisa louca, né? Como assim? E eu ainda jovem, de mocidade espírita, com aquelas coisas na cabeça, mas não diz que o encarnado tenha o fio de prata? Será que ele não enxerga o fio de prata? É bobagem da minha cabeça, né? Eu sei que passado um tempo, a gente estava lá almoçando com ele, recebemos a visita de 2 senhoras, na realidade eram 3, mas a gente só via 2, né? 2 senhoras de Goiânia, eram mãe e filha, né? E elas chorosas, assim, você via que elas estavam emocionadas, abraçaram o Chico abraçou uma, falou o nome dela, a mãe depois abraçou a filha, falou o nome dela, pelo visto eles se conheciam de longa data, pela intimidade, né? Eu não as conhecia. Aí o Chico fez assim e abraçou uma terceira, que ninguém via, e falou o nome dela, com a maior naturalidade. Aí que as 2 choraram, né? Abriram o bué, chorando. E ele ficou surpreso com o choro delas. Olha que interessante. Ele não identificou que a senhora estava desencarnada. Para ele, ela estava encarnada. Estava encarnada. Porque ele virou-se para as 2 e falou assim, mas por que vocês estão chorando? Aí a mais nova falou com ele, porque é vovó, Chico. Aí o Chico falou com ela assim, eu sei, ela veio com vocês. Aí que a menina falou com ele, olha, mas vovó desencarnou tem 30 dias. E o Chico ficou surpreso. Ele levou um susto, ele não sabia distinguir. E aí eu fui entender o que ele falava comigo, que ele já não mais distinguia quem era desse mundo ou quem era do mundo espiritual. É verdade. Geraldo, faltam 2 minutos para a gente encerrar a live de 1 hora, né? Você teria como voltar para falar mais um pouquinho ou não? Hoje eu estou com o tempo apertado, mas a gente Certo. vai marcar outra live para dar continuidade. Tá bem? Certo, certo. Mas desde A então, gente eu quero pegar. não pode encerrar sem falar na psicografia, né? Então, É. eu deixei por último, porque essa todo mundo sabe, todo mundo conhece. Só para registrar aí para o nosso pessoal que até hoje nós catalogamos na casa de Chico Xavier, de Pedro Leopoldo, 529 livros publicados da mediunidade dele. Ele teve de todas as mediunidades, porque desses livros tem as da mediunidade psicofônica, que é a de fala, que ele recebia os benfeitores e foram gravadas essas manifestações, e tem as de psicografia, que muitas vezes era Ô, Geraldo, desculpa, encerrou, viu, meu amigo? Me perdoe. o Instagram tem disso, né? Mas então, só É. para concluir aí o nosso pensamento, então são 529 livros
que ele recebeu da mediunidade em várias modalidades. Os poetas, por exemplo, que ele recebeu os sonetos dos poetas brasileiros e portugueses, tanto no Parnaso de Além Túmulo, Poetas Redivivos, Antologia dos Imortais, tantas obras extraordinárias. A maioria deles foi pela clareaudiência e a clarividência. Ele via os poetas declamando, alguns deles pediam para ele prestar atenção, né? Para ele poder, então, escrever. Então, ele ouvia o poeta declamar, via também o poeta ao lado dele e escrevia. Então, não é psicografia. A maioria dos poemas, principalmente da era de Pedro Leopoldo, era mediunidade, evidência e audiência. E também a mediunidade, eu estava falando da mediunidade falante, né, que é a mediunidade psicofonia, que pouca gente sabe disso, mas Chico participou a vida inteira de uma reunião semanal de desobsessão. Ele participava todas as semanas, era quarta-feira, a reunião dele à noite de desobsessão. E ele recebia os espíritos mais trevosos, mais de sombra, durante, como médium de psicofonia, para, naturalmente, dar alívio ao sofrimento deles, né? E, ao final dessas reuniões, sempre um benfeitor espiritual tomava a voz do Chico Xavier para falar. Então, era Emmanuel, o próprio André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes, inúmeros desencarnados ilustres da nossa doutrina espírita se utilizaram das vias fonéticas do Chico Xavier para falar. Algumas delas foram recuperadas depois e hoje estão em DVD. Vocês podem ouvir o Chico. Vocês podem ver o tanto que é diferente, por exemplo, André Luiz falando por Chico Xavier do que Emmanuel. O Oceano Vieira de Mello recuperou muitas dessas fitas e colocou num DVD. Né? A gente pode ouvir o Chico Xavier recebendo os espíritos pela voz. Mediunidade linda, né? Muito bom, que lindo. Geraldinho, só uma dúvida, eu prometo que essa é a última, para não ocupar muito seu tempo. Diante todos esses casos maravilhosos, me diga uma coisa. Qual era a relação de Chico Xavier com, por exemplo, pessoas que tinham outras religiões espiritualistas, como, por exemplo, os umbandistas? O Chico tinha respeito? O que é que ele achava desses espíritos da Umbanda? Muito. Chico tinha um respeito, um carinho imenso pelos umbandistas. E ele era, inclusive, muito amigo dos umbandistas. Nós temos amigos comuns até hoje, aqui em Belo Horizonte, que frequentavam a casa do Chico Xavier. E vou contar a vocês uma coisa, ele preferia tomar passe com os umbandistas do que com os espíritas, tá? Muito bom mesmo. Tem uma senhora amiga nossa que está encarnada até hoje em Belo Horizonte, que o Chico só gostava de tomar passe com ela. Nossa. E ela a família dela inteira era umbandista. Embora ela fosse mais espírita, de Kardec, não é? Vamos dizer assim, seguindo os ensinamentos de Kardec, mas o Chico às vezes pedia a ela para ir a Uberaba para dar passe nele. Nossa, que coisa, Então, né? tinha um carinho muito grande. Não somente umbandistas, ele se dava bem com católicos, com judeus, né? Teve um casal, grande amigo dele em São Paulo, que eles eram da Hebraica em São Paulo. Inclusive receberam mensagem do filho, né? A família Muscati. É linda a história dos Muscati com o Chico. E eles não abandonaram o judaísmo, não, continuaram judeus, mas levaram o ensinamento da caridade no meio judaico em São Paulo, vejam vocês, né?
E até mesmo com os ateus ele se dava bem, porque, certa ocasião, ele me contou que se encontrou com um ateu lá em Ribeirão Preto, nessas paradas de estrada. E ele parou, estava viajando para São Paulo, de Uberaba para São Paulo, parou em Ribeirão Preto. E foi tomar um lanche. E ele até brincava comigo: ah, Geraldinho, eu não sei o que acontece comigo, onde eu vou eu arrumo confusão, porque o povo então juntou nele, né? Todo mundo ali daquela parada de estrada viu que o Chico Xavier estava ali, então a mesa dele ficou cercada de gente e cravando ele de perguntas. Aí um deles falou com ele: seu Chico, ô seu Chico Xavier, o senhor vai me desculpar uma sinceridade minha, mas eu preciso falar isso com o senhor, mas eu tenho uma dúvida. Pois não, meu irmão, o que que é? Qual que é a sua dúvida? Eu sou ateu, não acredito em Deus, não acredito em vida após a morte, não acredito em Jesus, nada disso que vocês acreditam. Mas eu gosto de fazer o bem pelo bem, eu gosto de fazer o bem dentro da minha família, dentro do meu círculo de amizades, dentro da minha cidade. Eu tenho prazer na vida de fazer o bem. O que que o senhor acha da minha posição? Olha só, interessante, né? Um ateu falando isso com o Chico. O que que o senhor acha de mim? Aí o Chico virou-se para ele e falou assim: ah, eu acho que o senhor está melhor do que nós. Porque o senhor, a gente que é espírita faz o bem pensando no além, pensando em receber no futuro a paga pelo bem que nós estamos fazendo na Terra hoje. Estamos pensando na vida além túmulo, estamos meio que preocupados com as consequências dos nossos atos aqui. Mas o senhor não, o senhor está fazendo o bem pelo bem, então o senhor já vive o bem dentro do senhor. Muito bom mesmo. Muito bom. Geraldo, eu só tenho a te agradecer muito Eu por que a sua, agradeço, meu caro. a sua disponibilidade. Desde já, para nós daqui da Paraíba, do Nordeste, que não tivemos tanto contato com o Chico, né? A gente se emociona muito com todas essas histórias, essas vivências que você teve com ele. E a gente roga muito a Deus que Deus possa te abençoar mais para que você continue levando esse consolo para Muito tantas obrigado. pessoas. Quero te agradecer também a facilidade que eu tive de falar com você. Para mim foi uma coisa assim. Eu disse assim, eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir falar com ele, mas consegui. Te agradeço muito, tá? E eu espero que futuramente você continue com essa disponibilidade para a gente trazer mais esses seus conhecimentos, essas suas vivências com o Chico, tá? Te agradeço muito, meu irmão. Eu que agradeço, para mim é sempre um prazer, porque através dessas vivências, né, em multimídia, que aliás o Chico previu também, né, que haveria de acontecer, a gente transmitia a doutrina espírita em multimídia, a gente acaba revivendo tudo de novo, e é como se ele estivesse de novo aqui. Eu brinco que vocês também me fazem um bem imenso, porque eu mato a saudade dele contando esses Imagina, casos. Né? imagina. Eu vou fazer uma prece rápida, tá, Geraldo, para encerrar, tá Tá, bom? tá bom. Deus, Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, nós te agradecemos por esse momento, por esta oportunidade. Te agradecemos, Pai, por tantos ensinamentos nesses minutos, nesses aprendizados que o nosso irmão Geraldo nos trouxe. Pedimos imensamente que os bons espíritos, que a espiritualidade maior, possa continuar conduzindo o nosso irmão Geraldo na divulgação desses ensinamentos, na divulgação da mensagem do nosso querido Chico Xavier, e que ele possa levar esses pontos de luz, sarando tantas dores, tantas mazelas íntimas que tentamos vencer na nossa caminhada. Nos abençoa, Pai, nos fortalece e nos ilumina agora e por todo sempre, que assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Muito obrigado. Viu? Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Beijo no Grande coração. abraço, meu irmão. Fica com Deus. Obrigado.
Tá aí, meus amigos, encerramos a nossa live com o nosso querido Geraldo Lemos. Muita coisa para falar, né? Muitas coisas para debater, que a gente vai ver futuras lives com ele, se Deus assim permitir. Agradeço a todos a participação na nossa live compartilhada. Revejam essa live, assistam. Muitos ensinamentos foram passados hoje aqui para a gente. Que nós possamos trazer um pouquinho, um centímetro da humildade de Chico na nossa didática espírita. Grande abraço a todos, bom final de semana e que Jesus nos abençoe.